Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, como sempre, na prateleira de cima do agro brasileiro. A gente está vivendo aqui a nossa Semana Agroambiental. Obrigado, Agrivale, Biológicos que Vale, obrigado à plataforma Agro Revenda e obrigado à Public Agroagência. Conteúdo é tudo. E falando em conteúdo é tudo, gente do céu, agora é conteúdo. Obrigado. Marcos Truirro aqui do meu lado. Ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Marcos, obrigado pela sua gentileza sempre nos atender aqui. Uma alegria. Vamos falar com você, Carlos. Uma grande alegria. Olha, a gente está vendo uma semana agroambiental e uma coisa que você sabe, a gente tem feito a cobertura nas COPs. Esse ano é um ano de COP aqui no Brasil. A pergunta mais simples e reta possível para você seria o seguinte: como é que a gente, na prática, transforma esse ativo brasileiro que são as nossas florestas, que são o nosso código florestal, como é que todo esse ativo vira mais financiamento, vira mais dinheiro a favor do nosso agro? O Brasil tem uma conhecida potencialidade na produção de alimentos, na produção de energia sustentável, e o Brasil também tem uma conhecida insuficiência infraestrutural. O Brasil tem pouca ferrovia de carga, o Brasil tem pouca capacidade de armazenagem instalada, o Brasil tem um percentual de projetos irrigados ainda pequeno. O Brasil pode avançar muito, seja na infraestrutura para energia eólica, quanto para energia fotovoltaica. Agora, hoje no mundo, Carlos, existe uma insegurança alimentar e energética tamanha que quando esses problemas brasileiros, essas insuficiências brasileiras, se dão no momento em que a grande expansão da produção mundial de alimentos, uma grande variedade de fontes de energia, esses problemas são apenas problemas domésticos brasileiros. Agora, num cenário internacional em que o mundo precisa mais do Brasil como fornecedor de alimentos e de energia, as nossas deficiências viram um problema também para os outros. Você vira, as nossas deficiências viram aquilo que eu venho falando há anos, que eu digo que os nossos problemas podem se transformar a gente pode ficar rico resolvendo esses problemas. Para que isso possa acontecer, você precisa de 3 fatores fundamentais. 1, recursos financeiros de qualidade, de longa maturação, de longo prazo. 2, você precisa da predisposição de investimento por parte de quem detém esse capital. E 3, você precisa de bons projetos amparados por uma boa segurança jurídica. A minha impressão hoje, Carlos, é que em centros como Singapura, como Abu Dhabi, como Doha, como Riad, esses recursos estão cada vez mais disponíveis. É um investidor de longo prazo que está olhando para além do ciclo político-eleitoral, também está olhando para além, digamos assim, dos demonstrativos trimestrais de resultados. São investidores estratégicos. Eles precisam da segurança energética e jurídica que o Brasil pode ajudar a contribuir. Agora, é necessário os projetos, né? E não é sempre que o investidor virá com um projeto pronto. O mais normal é que o Brasil desenhe uma parte importante dos seus projetos e apresente para esses investidores. E nós temos que fazer isso. Né? Isso aí foi... sabe o que eu estou lembrando agora? Eu tenho um bordão aqui no meu programa, que eu falo sempre que Deus me ajuda uma barbaridade. A prova que você está aqui é a prova cabal disso. Mas eu tenho um acordo com Deus tácito. E todos os dias, a hora que eu abro o olho, ele já fez a parte dele. Você está dizendo, em outras palavras, o seguinte: passou da hora da gente fazer a nossa parte aí na história, sim, nessa equação. Sim. O cenário internacional hoje, Carlos, é muito perigoso e arriscado para a grande maioria dos países. E justamente nesse cenário arriscado e perigoso, o Brasil ganha mais realce. Porque o Brasil é um destino importante do que a gente poderia chamar de capex verde, ou seja, aquele investimento em formação de capital voltada para uma economia menos intensiva em carbono. O Brasil é um ator importante, né? E com uma certa trajetória. Por exemplo, o esforço brasileiro do Proálcool vai fazer meio século, 50 Sim. anos. Né? Comentava ontem com o Maurício Biagi sobre isso. Nós temos uma incidência de sol e fluxos de vento que nos deixam também atores importantes nesse campo
fotovoltaico e do campo eólico. Nós precisamos dos projetos. Minha impressão é que parte disso já está acontecendo. Porque quer queira, quer não, nesses últimos 4 anos o Brasil se converteu num dos 3 principais destinos de investimento direto. E isso é importante porque o Brasil tem uma baixa capacidade de poupança interna. Então ele precisa atrair essa poupança de longo prazo. Existe uma outra possibilidade também, que é parte dessas deficiências infraestruturais se forme mediante a participação de empresas de outros países em empresas brasileiras que precisam de aumento de capital, que precisam de sócios que vão trazer não apenas tecnologia, mas também maior robustez financeira. Mais uma vez, nesse campo, eu acho que o Brasil tem mais razões para olhar o copo meio cheio do que meio vazio. E se a gente, não tem como falar contigo também sem falar um pouco dessas circunstâncias que vivemos. Você já colocou muito bem tudo aquilo que é estrutural, acho que está extremamente bem desenhado para o nosso público, mas sempre tem gente que gosta do circunstancial, gosta de entender o que está acontecendo. De que maneira que esses embates aí dos Estados Unidos e China, isso que está acontecendo com a política internacional, de que maneira que isso pode ser benéfico ou pode ser maléfico para o Brasil e especialmente para o agro? Veja, eu acho que se você levar em consideração que os Estados Unidos são um importante exportador de alimentos e que o principal comprador de alimentos no mundo é a China, essas tensões comerciais acabam levando os chineses a procurar uma espécie de efeito de substituição. Aquilo que os americanos vinham fornecendo como soja, como carne bovina, como carne suína, como carne de frango, como milho, como sorgo, passa a ser comprado, sobretudo, do Brasil. Então, um fluxo de vendas brasileiras para a China, que já é bastante robusto, caudaloso, ganha ainda mais relevância. Mas em relação a outras geografias, isso também é verdade. Por exemplo, eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia. Ele foi concluído em 2019. Ele estava meio que esquecido dentro de uma gaveta. Foi só o presidente Trump ser eleito no ano passado que rapidamente os europeus tentaram tirar o acordo da gaveta e colocá-lo para funcionar, porque eles vão precisar de mercado e nós vamos precisar de mercado também. E há também a dimensão dos investimentos, porque às vezes esses acordos comerciais eles são precedidos por uma fase importante de compra de ativos, de investimento no aumento da capacidade, né? Então eu acho que essa é uma situação que, sobretudo para o agro brasileiro, tem mais, como dizem os especialistas, upside, né? Ou seja, um lado positivo, do que razões para estar preocupado. Nós temos outras dificuldades, muitas delas de natureza interna. A gente faz muita barbaragem macroeconômica internamente. O governo está gastando demais. Uma série de reformas que podiam caminhar para aumentar a participação do setor privado no esforço de crescimento nacional foram esquecidas, né? Muitos dos nossos problemas são auto-infligidos. E pensando, juntando tudo isso aqui e olhando um pouquinho para o futuro agora, para a gente encerrar aqui aproveitar que a sua bola de cristal é muito melhor do que a da maioria de nós, então eu gostaria de saber de você que cenário. O mundo nunca mais será o mesmo? O que você está aí olhando aí para frente? Se diz muito que há uma proliferação de incertezas. Mas há também algumas certezas. Por exemplo, há a certeza de que o mercado asiático vai continuar sendo importante para o agro brasileiro. Existe uma certeza de que alguns países vão ter grande crescimento populacional acompanhado de grande crescimento econômico, como é o caso da Índia. Isso vai representar uma oportunidade para o agro brasileiro. É uma certeza que certos países vão impor restrições a investimentos que vêm do Oriente Médio ou de alguns países da Ásia. Isso é uma certeza. Então o Brasil deve construir a sua estratégia a partir desses dados que, como eu gosto de dizer, fazem parte do panorama macro geopolítico dos próximos 20, 25 anos. Não são apenas conjuntura. Agora, como que a nossa, vamos dizer, como é que a política pode ajudar e como é que a política pode atrapalhar tudo isso? Política econômica é uma variação da política. Se você não mudar a política,
você não tem como mudar a política econômica. E eu acho que, sobretudo nessa parte da gestão da agenda econômica interna, eu torço para que a gente tenha uma mudança importante agora em 2027. Maravilha. Querido, muito obrigado, viu? Prazer. Marcos Truirro conversou comigo aqui na nossa Semana Agroambiental, momento muito importante aqui da nossa semana. Obrigado, Agrivale, Biológico que Vale, obrigado, Plataforma Agro Revenda, obrigado, Public, Agroagência, conteúdo é tudo. E mais conteúdo que isso aqui, gente, simplesmente impossível. Eu não dou conta. Obrigado, viu, querido? Valeu.